cá, toma decisão e pronto. Então, decisão é algo que é interessante, porque a qualquer tempo podemos decidir. De repente, alguém está dormindo, lá na sua casa, na sua cama, de noite, 2 da manhã, está deitado, acorda, e de repente a pessoa vem, um pensamento, por favor, decidir, e decide de madrugada. Então tem hora para decidir? Não, não tem hora para decidir. Amém ou não amém? Mas muitas pessoas preferem levar a vida sem decisões. Sem decisões. Amém? Vamos avançar então, depois dessas 4 reflexões. Decisões que envolvam terceiros precisam de parcimônia, precisam de cuidado, precisam, né, de que você tome essas decisões com um certo cuidado, com uma certa cautela. Vamos lá, vamos avançar e ver isso aí. Nós vamos ver aqui a decisão de um homem que tornou-se juiz em Israel. Então vamos lá, o que significa tornou-se juiz? Antes de inaugurar o período dos reis, né, Saul foi o primeiro rei, depois Davi, né, depois Salomão. Antes que Israel fosse governado por reis, Israel era liderado por juízes, que não necessariamente tinham uma liderança em todo o território, mas os juízes governavam, os juízes lideravam. Na verdade, era muito mais uma posição de liderança do que propriamente de governo. E Jefté foi um que tornou-se juiz, e a nossa palavra hoje, ela não é para falar de Jefté, mas é interessante você ler, lá no livro de Juízes, capítulo 11, você vai ver a história de Jefté. Então, ele não é o elemento principal da nossa administração hoje, só passamos por ele para mostrar que decisões erradas, principalmente aquelas que envolvem terceiros, precisam ter cautela, cuidado. Não se decide, por exemplo, existem casais que estão decidindo o tempo todo mudar-se de local, geograficamente, não é? Mora num bairro e fala, aqui não ficou legal não, aí muda para outro bairro, aí muda para outra cidade, daqui a pouco muda para outro estado. Tá, mas o que tem a ver? O que tem a ver é que eles têm filhos. E a decisão de ficar mudando geograficamente, isso não é bom para os filhos. Porque o filho está na escola, daqui a pouco, quando começa a se acostumar com uma escola, tem que ir para um outro lugar. De repente já tem um colega ali, né, na rua, os amigos, os amiguinhos. E aí tem que ir para um local estranho, com pessoas estranhas. Uma escola diferente. Isso vai prejudicando a criança. Aliás, muitas pessoas são totalmente desprendidas de tudo porque tiveram uma infância assim. Não tinham paradeiro, os pais viviam se mudando e as crianças passaram a não ser apegadas a nada. A nada. Isso também é ruim. E às vezes não se apegam nem mesmo a pessoas. Porque imagina aquela criança que tinha sua amiguinha, não é? Era apaixonada, no bom sentido, né, na amizade, pelo seu amiguinho, pela sua amiguinha, e teve que largar, deixar tudo para trás, deixar a sua amiguinha, o seu amiguinho, e ir para um lugar estranho. Então, aquela criança, ela vai decidindo dentro dela, não é nem algo consciente, até inconscientemente, que ela não pode mais se apegar. Porque ela chegou na outra cidade e quando estava começando a fazer uma nova amizade, daqui a pouco os pais falaram, não, agora vamos para tal lugar. E aí aquela criança entendeu, ela aprendeu o seguinte, eu não posso me apegar a ninguém. E aí não se apega afetivamente a ninguém. E aí quando namora e até quando vai casar, não se apega. Separa, ou nem chega a casar, ou nunca quer casar, porque elas acabaram sendo prejudicadas nessa área afetiva delas. Porque pais decidiram uma decisão que envolve terceiros. Amém ou não amém? E vai por aí afora. Jefté, vamos ler aqui o texto, depois eu faço os comentários. Está lá em Juízes 11, vamos ler do 34 ao 36 agora. Quando Jefté voltou para sua casa, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando, a filha de Jefté. E ela era filha única.
Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que você fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Então, vamos tentar entender isso aqui. Os amonitas queriam, então, vieram para pelejar contra aquelas tribos ali. Gileade e outras tribos. Cidade de Gileade, desculpa. E então, os homens que haviam expulsado Jefté de lá, porque Jefté era filho de uma prostituta, foram até Jefté, porque Jefté, ele sai de sua cidade natal, ele é forçado a ir para outras terras. Lá ele se envolve com homens levianos, como a Bíblia fala, ele se envolve com a galera, não é? A galera da pesada, ele se envolve com, não é? Com aquela galera. E aí, passa o tempo, e de repente os homens da cidade de Gileade vão até ele e falam: venha lutar com a gente, venha nos ajudar a nos livrar da invasão dos amonitas. Porque ele tinha uma galera, ele tinha uma turma, ele tornou-se um líder do pessoal barra pesada, ó, as expressões do pastor, barra pesada. E aí, enfim, eu não quero falar sobre isso, e ele então aceita, ele decide. Mas a questão é, Deus já queria trazer livramento. Deus já queria operar um livramento. Então já era a vontade de Deus dar vitória ao seu povo sobre os amonitas. Já era a vontade de Deus, independente se fosse Jefté ou não. Mas por acaso foi Jefté. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto e eu continuo explicando. Não, avançou? Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, aquele que sair da minha casa, da porta da minha casa primeiro, para vir se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olhe a decisão de Jefté. Ele já havia aceitado lutar contra os amonitas. A Bíblia vai dizer que quando ele decide lutar, então Deus decide ungí-lo para vencer. Está lá, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Uma vez que o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele precisava fazer alguma coisa a mais? Ele precisava inventar moda? Não, mas ele decide inventar moda. O que ele faz? Ele faz um voto ao Senhor. Se o Senhor me fizer vencer os amonitas, aquele que vier, quando eu vencer os amonitas, e estiver voltando para casa da vitória da guerra, e estiver voltando para casa, o primeiro que vier ao meu encontro, saindo da porta da minha casa, eu o oferecerei ao Senhor em holocausto. Esse é o voto que ele fez. Ora, o voto dele envolvia terceiros. Ele tomou uma decisão que envolvia terceiros. Deus deu vitória a ele? Deu. Por quê? Porque já era da vontade de Deus que ele vencesse. O Espírito do Senhor já estava sobre ele para vencer aquela batalha. Mas ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão equivocada. Existem duas linhas aí, uma que vai dizer que o voto que ele fez não envolvia sacrifício humano, ou seja, não era um voto onde ele sacrificaria, onde ele mataria essa pessoa em sacrifício, que é uma corrente minoritária. E a corrente majoritária vai dizer que sim, o voto dele envolvia um sacrifício humano. Envolvia oferecer a Deus em sacrifício, imolar, matar em sacrifício aquele que viesse. E ainda alguns que sustentam que ele não se referia a pessoas. Poderia ser um animal. Poderia ser um animal vindo da porta da casa dele. A questão é que ele toma uma decisão equivocada, uma decisão errada.
decisões dessa magnitude não podem ser tomadas assim, nessa precipitação, e ele nem precisava disso. Aí você pode ficar pensando, mas como assim? Sacrifício humano em Israel? Não se esqueça que Jefité foi expulso da sua cidade e ele foi habitar na terra, né, de Canaã, com pagãos de Canaã, com povos que não serviam a Deus. E ele ficou muito tempo lá, talvez da sua adolescência até a sua idade adulta. Então, se por um lado ele tinha uma raiz que o fazia crer no Deus de Israel, por outro lado ele absorve as práticas daqueles povos, que tinham o hábito, inclusive, de fazer sacrifícios humanos. Jefité não era um homem santo, que habitava as terras de Israel e seguia os preceitos de Deus. Não. Ele era alguém completamente influenciado pela cultura pagã das terras onde ele foi obrigado a viver. Então ele sabia que o Deus de Israel era o Senhor Deus. Mas ele aprendeu muita coisa nas terras pagãs. E muitos dos povos pagãos faziam altos sacrifícios humanos para terem vitória numa guerra. Então ele toma uma decisão equivocada, influenciado por uma cultura na qual ele estava inserido. Quem entendeu, diga amém. Deus não aceita sacrifícios humanos. A única vez que você vai ver isso é Deus falando com Abraão. Você, Abraão, oferece o teu filho, o teu único filho, Isaque, em sacrifício. Mas Deus deixou Abraão sacrificar Isaque? Não. Deus deixou Abraão tocar em Isaque e matá-lo? Não. Deus só queria ver a disposição do coração de Abraão. Deus não é Deus de sacrifícios humanos. Quem entendeu, diga amém. Então por que Deus permitiu ele fazer aquele voto e deu vitória a ele? Como eu já disse para vocês, Deus não permitiu coisa nenhuma. E Deus também não pediu que ele fizesse voto nenhum. Ele já havia aceitado o desafio de enfrentar os amonitas e o Espírito de Deus já havia ungido ele. O que ele fez depois foi besteira. Deus queria dar o livramento, Deus tinha que ter alguém para dar livramento, foi Jefité. Não importa se Jefité era santo, não era santo, Deus só precisava de alguém. Amém ou não amém? E Deus usa quem ele quer. E aí quando ele vem, quando ele volta da batalha, quando ele chega em casa alegre da vitória que o Senhor lhe havia dado, quem foi a primeira pessoa que sai da porta da casa dele, toda alegre, tocando pandeiro, não é, tocando lá o tamborim, não é, dançando, alegre, porque o pai tinha voltado vitorioso da guerra? A sua única filha. A sua única filha. E agora? E agora? Então a sua filha deveria ser o sacrifício dele, a decisão de sacrificar aquele que viesse. Agora, se o sacrifício foi efetivado, se ele sacrificou, matou sua filha, alguns vão dizer que o sacrifício não envolvia o matar, mas sim que ela não se casaria, que ela passaria a servir a Deus, a ser casta pelo resto da vida. Nunca conhecer homem, nunca se casar. Há quem sustente isso. A Bíblia não traz os detalhes. A grande questão é que a decisão foi uma decisão precipitada, tanto que, volta aí, tanto que ele vai ter esse sentimento. Não é? Quando Jefité viu a filha dele, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me tornou uma pessoa derrotada. Entristecido, você entristeceu o meu coração. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque agora ele teria que sacrificar a sua própria filha. Então são decisões equivocadas. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, principalmente aquelas decisões que vão envolver outras pessoas, que vão envolver terceiros. Amém ou não amém? Pode avançar.